Olá a todos, esta semana vocês têm um vídeo que foi escolhido pelo pessoal maravilhoso do Patreon. Eles queriam saber sobre algumas das Wunderwaffe mais estranhas e malucas, ou melhor, as Wunderwaffe da Kriegsmarine na Segunda Guerra Mundial. Então comecei a fazer uma lista curta e depois fui eliminando projetos que, embora possam não ter sido realizados, por si só não eram realmente uma ideia tão ruim. Coisas como, você sabe, o Graf Zeppelin e os vários outros projetos de porta-aviões alemães, sim, obviamente não deram certo, e sim, não foram necessariamente a escolha mais sábia para a Alemanha em particular. Mas a ideia de construir um porta-aviões não é por si só uma ideia maluca. Da mesma forma, a maioria dos projetos hipotéticos de navios de superfície deles, mesmo não realizados e com algumas fraquezas, não eram em conceito. Alguma coisa estranha e terrível, e nas poucas ideias fantasiosas que realmente surgiram. Os couraçados do tipo H, por exemplo, bem, eu já falei sobre eles no vídeo sobre o plano Z, e isso significa que se quisermos continuar falando da Kriegsmarine, na verdade estamos praticamente restritos a coisas subaquáticas. Há uma embarcação de superfície nesta lista, mas todo o resto passa pelo menos parte do tempo debaixo d'água. Por design, você pode agradecer ao controle implacável de Göring sobre tudo que voava pelo fato de a Kriegsmarine não ter armas aéreas malucas específicas. Então, começando com o nosso candidato de superfície, este é o projeto Tornado. E sim, isso é de fato um pulso-jato V1 montado em uma embarcação de alguma descrição. Mas vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre isso. Isso surgiu em 1944, quando um engenheiro pensou: tive uma ideia que vai nos poupar recursos. Porque, bem, torpedos, embora sejam armas descartáveis, ainda são relativamente grandes, complexos e caros. E, particularmente no Mediterrâneo, onde os alemães estavam lutando em retirada pela Itália, eles tinham um grande número de barcos Mars que os italianos haviam deixado para trás ou que os alemães haviam assumido. Mas o fornecimento limitado de torpedos que eles tinham disponível era um pouco preocupante. Então, para tentar economizar os torpedos para alvos realmente valiosos, ele pensou: bem, contra alvos menos valiosos, menos importantes, você sabe, pequenas escoltas, cargueiros, embarcações de desembarque. Só uma grande bomba flutuante causaria dano suficiente para afundá-los ou deixá-los incapacitados para serem finalizados por outras armas. Para reduzir a distância entre a detecção e o impacto rápido o bastante para não ser destruído pelos canhões das escoltas aliadas, como cruzadores, era preciso grande velocidade. Felizmente, o pulso a jato Argus, como usado no V1, era barato, eficiente e fornecia muita propulsão. E a Kriegsmarine pensou: bem, isso parece uma boa ideia. Talvez possamos converter os barcos Mars, que não podemos usar, mas vamos testar isso na Alemanha. Isso levou ao Springbotter Tornado, como você pode ver aqui, que era realmente uma gambiarra. Consistia em 2 flutuadores retirados de um JU-50 e 2M de transporte mas sim, eles realmente fizeram uma versão hidroavião do Ju-52. Esses 2 flutuadores eram conectados atrás pelo motor a jato pulsante, como pode ver. Na frente, junto à ogiva, trilhos do detonador, havia uma cabine de comando e uma antena de controle por rádio. Porque, ao contrário de algumas ideias japonesas sobre barcos a motor explosivos, os alemães tendiam a adotar a abordagem mais italiana de realmente deixar a tripulação escapar. Na Itália, você pulava pela parte de trás no último minuto, ao achar que o barco estava na rota. Já o método alemão era uma técnica mais tardia na guerra. Eles alinhavam o barco, grosso modo, na direção do alvo, saíam do barco de maneira controlada e então o controlavam remotamente enquanto ele avançava. Mas nos testes acabou surgindo um pequeno problema. Ter uma usina de força montada em posição elevada e de alta potência, junto com o que era essencialmente um design de catamarã com calado extremamente raso, significava que a embarcação só conseguia manter o curso, não importava o que você fizesse, em mares muito calmos. E, conforme ganhava velocidade, qualquer pequena perturbação podia fazê-la derrapar e sair do curso. E quando as palavras instável, sensível e propensa a sair na sua própria direção estão associadas ao termo bomba de 3/4 de tonelada com um pulso-jato acoplado, você realmente não quer levar isso adiante. Curiosamente, acabou que voltar à ideia básica que tinha originado tudo isso era, na verdade, melhor. Porque bem no finalzinho da guerra eles descobriram isso. Se você colocasse um motor a jato pulsante em um casco de lancha de alta velocidade relativamente padrão, como visto aqui, os problemas de estabilidade e controle praticamente desapareciam.
Ainda não era a coisa mais fácil de pilotar, mas agora conseguia manter o curso. Em condições de mar mais agitadas do que calmas e planas, instalar motores a jato pulsante em antigos barcos Mars teria sido realmente viável. Mas bem, a dica está no nome. Fim da guerra nunca saiu do papel, nem figurativamente nem literalmente, embora a parte literal teria sido um pouco mais complicada. E no final, ambos os protótipos parecem ter sido destruídos com o fim da guerra, embora se isso foi por sabotagem, por bombardeio ou pelos aliados, sem realmente entenderem o que eram, depende da sua fonte. Alguém realmente tentou recriar algo assim depois da guerra, mas bem, quanto menos se falar sobre isso, melhor. Agora você provavelmente está esperando que o Schnellbooter hidroplano apareça em algum momento deste vídeo, e, bem, tirando essa menção muito breve, na verdade eles não vão aparecer. Porque, embora fossem muito inovadores para a Segunda Guerra Mundial, os hidroplanos, por si só, não são uma ideia tão ruim assim. Bem, eles talvez não sejam tão adequados para embarcações de combate, mas como uma ideia para uma embarcação de superfície rápida em geral é relativamente sólida. Mas há outro motivo. E fiquem tranquilos, quem quer ouvir sobre hidroplanos, pois os alemães levaram esse conceito ao extremo, contemplem a gloriosa loucura do barco torpedeiro de ataque rápido hidroplano submersível. Sim, você entendeu direito. Isso é basicamente um Schnellbooter que está implorando pela doce misericórdia e libertação da morte. Porque seus projetistas começaram com um casco de Schnellbooter relativamente sensato, mas então, para escondê-lo da vista, decidiram, bem, vamos torná-lo submersível. Você pode ver um periscópio no topo e uma Flak Vierling provavelmente adaptada para uso marítimo na parte de trás. Isso permitiria que ele se movesse furtivamente com a hélice no casco. Veja no centro à esquerda. Mas é claro, isso enfrenta um problema, que é o fato de que debaixo d'água, um Schnellbooter não é particularmente rápido, então ele poderia encontrar um alvo, mas não necessariamente alcançá-lo. Bem, é aí que entram os hidroplanos agora. Claro, você não poderia viajar muito rápido debaixo d'água de qualquer forma, se tivesse hidroplanos acoplados. Porque se fizer isso, você começará a gerar sustentação e vai emergir de volta para fora da água. Mas a ideia disso era basicamente se esgueirar ou até mesmo flutuar por aí, quase como uma mina flutuante, mantendo só o mínimo de propulsão para manobrar. Quando vê seu alvo, avança com o motor. Os hidroplanos te levantam da água e então você vai muito rápido como um hidroplano. Agora você pode lançar torpedos e talvez submergir para se esconder se o inimigo tiver apoio aéreo. Mas se isso não fosse suficiente, esse conceito foi então desenvolvido para sim, o que é basicamente um submarino hidroplano. Tendo chegado a algumas das mesmas conclusões que acabamos de ter sobre o perfil de velocidade subaquática do casco de um Schnellbooter, eles decidiram modificar o conceito geral e simplesmente ir com tudo. Aqui está um pequeno submarino que vai se mover com uma grande seção de hidroplano embaixo dele e agir mais como um campo minado flutuante do que como um submarino de caça, até surgir um alvo. E então, sim, você teria o privilégio de ver um submarino voador vindo na sua direção antes de disparar seus torpedos e depois desaparecer. Haveria o efeito de propaganda, já que ninguém acreditaria em você se dissesse que sim. E então, de repente, um pequeno submarino veio voando pelo mar acima da água e nos torpedeou. Existem indícios de que unidades ainda menores, inspiradas em submarinos anões alemães, estavam planejadas. Assim, poderiam ter existido submarinos anões hidroaviões. Mas não parece que alguém realmente levou todos esses planos tão a sério. Assim, ficaram principalmente no papel, apesar da construção de alguns modelos de casco em tanque e similares. Relacionado a isso está o barco Engelmann, que curiosamente também tem a designação Versus 5, que é compartilhada com alguns dos desenvolvimentos do Schnellbooter. E como você pode ver, essa é uma ideia semi-submersível, essencialmente uma espécie de casco no estilo torpedo, quase como um Whitehead, consideravelmente maior do que um torpedo ou até mesmo um Schnellboot. Na verdade, é mais como um mini-submarino, exceto que não é um submarino, porque a parte superior deveria permanecer acima da água. A ideia era tornar a embarcação, ainda relativamente pequena, mais estável no mar, já que grande parte ficava submersa. Apesar de se mover rápido na água, não precisava de todo o equipamento que um submarino real usaria para mergulhar. Com 150 pés de comprimento, acreditava-se que a embarcação poderia atingir velocidades de 45 a 50 nós. Até construírem um protótipo e testá-lo na velocidade máxima, descobriram que as superfícies de controle eram insuficientes diante do torque do motor.
Quando atingiu cerca de 28, nós estava adernando de uma forma bastante interessante, não perigosamente, porque estava obviamente bem vedado, mas isso tornava muito mais difícil de controlar quando você estava em uma inclinação permanente. Mas então, quando você chegava a cerca de 35 nós, ele se tornava praticamente incontrolável, porque agora estava deslizando efetivamente de lado, e o leme e os pequenos planos de controle basicamente trocaram de função. Agora, um leme maior, uma quilha removível ou 2 propulsores menores. Contrarrotativos poderiam ter resolvido esses problemas. Mas, com muitos outros projetos competindo por financiamento, este acabou caindo no esquecimento, e o VS-5 ficou muito mais associado a um protótipo de submarino Walter. E isso nos leva a outro projeto envolvendo foguetes, embora desta vez não seja movido a foguete, mas sim disparando foguetes, especificamente U-Boots, lançadores de foguetes. Os alemães tiveram várias ideias nesse sentido. A princípio, eles pensaram em adaptar foguetes do exército já existentes, de vários lançadores como o Nebelwerfer, em algum tipo de arma que pudesse ser montada sobre ou ao lado do casco de um submarino. Por que você faria isso? Você pode perguntar. Bem, como eles eram autossuficientes em termos de combustível, você podia lançá-los debaixo d'água. E a ideia, pelo menos a princípio, era que isso daria ao U-Boot algum tipo de arma que eles poderiam usar contra os navios de escolta dos comboios. Isso numa época anterior ao torpedo com busca acústica, e claro, mesmo comparado a um torpedo com busca acústica, o foguete atravessaria a distância consideravelmente mais rápido. Infelizmente para a ideia, já que esses eram foguetes não guiados e você os lançava de um U-Boat, isso ainda teria algum movimento de arfagem e rotação, mesmo debaixo d'água, e potencialmente poderia ter consideravelmente mais arfagem e rotação. À medida que mais e mais foguetes eram disparados e o equilíbrio do U-Boat era prejudicado, acabou que a perspectiva de usar essas coisas contra alvos em movimento era praticamente nula. E eles só seriam úteis para atingir algo do tamanho de uma terra. Mas mesmo assim, a perspectiva de fazer muitas adaptações caras em um U-Boat, especialmente adaptações que, devido ao arrasto e ao peso, afetariam sua capacidade de operar como um submarino convencional, trocar a capacidade de atacar navios por uma capacidade bastante limitada de bombardear algo lá longe, já que a precisão ainda não era grande coisa, foi considerado um mau negócio e a ideia foi abandonada, muito brevemente. Pouco depois, surgiu a ideia de montar bombas voadoras V1 em U-Boats, com o objetivo de levá-las para áreas próximas à costa. Göring é o principal responsável pela ideia de atacar alvos que os V1 não alcançavam a partir do norte da França. Isso não saiu realmente do papel, porque, bem, o V1 pertencia à Luftwaffe, não à Kriegsmarine, e ele não iria abrir mão disso. Então, diferente dos testes do pós-guerra, onde, por exemplo, a Marinha dos Estados Unidos usou vários V1S retroengenheirados para lançar de todo tipo de coisa, incluindo submarinos, e de fato usariam isso como base para o míssil de cruzeiro convencional, os alemães só pensaram mesmo no conceito, nunca tentaram realmente implementá-lo. Em vez disso, eles optaram por um salto, um pulo direto para isso, tentando desenvolver uma espécie de primeiro submarino lançador de mísseis balísticos do mundo, especificamente um submarino que pudesse lançar foguetes V2 agora. O conceito disso era um pouco diferente dos submarinos lançadores de mísseis balísticos que conhecemos da Guerra Fria. Para começar, o V2, em suas várias versões, não era de forma alguma pequeno o suficiente para caber nem mesmo no maior U-Boat. E mais importante, acho que a maioria das tripulações dos U-Boats teria se amotinado diante da perspectiva de transportar um ou mais mísseis com os combustíveis líquidos bastante voláteis que um V2 usava, sem contar que o V2 também era uma arma notoriamente temperamental, propensa a explodir no lançamento, falhar ao lançar e danificar tudo ao seu redor, ou lançar a curta distância, virar e cair no mesmo lugar. Em vez disso, a ideia um pouco menos suicida era usar um container flutuante no qual um único V2 seria encapsulado. Esse container seria então rebocado por um submarino e dentro dele haveria tanques de lastro, lemes, um sistema giroscópico de estabilização e tanques de combustível. Rebocar isso, ou possivelmente vários desses, através do Atlântico, ou para o norte da Grã-Bretanha, ou para onde quer que você quisesse lançar, disse foguete. O submarino então teria que emergir, o container seria desacoplado, ele bombeava a água dos tanques de lastro na sua seção dianteira, que então se tornaria a seção superior, já que ele ficaria em pé na vertical.
E sim, isso significa que, além dos solavancos e deslocamentos de ser rebocado, tudo isso maravilhoso. Um combustível de foguete extremamente volátil estaria então sendo chacoalhado em 90 graus. Então, 3 homens incrivelmente corajosos teriam que remar em um pequeno bote até o container, onde operariam o sistema de abastecimento. Abastecer o míssil, prepará-lo para o lançamento e, então, presumivelmente, remar o mais rápido possível de volta ao submarino-mãe, que, eu imagino, mergulharia o mais fundo possível antes do foguete ser lançado. O V2, então, em teoria, assumindo que não tivesse se dissolvido no caminho, se lançaria ao céu e seguiria em algo vagamente parecido com a direção do seu alvo, para grande diversão e confusão de todos. Apesar dos claros problemas com essa solução, sem mencionar o fato de que tanto o submarino quanto o container teriam que ficar na superfície por pelo menos meia hora em proximidade com a costa inimiga para realizar o procedimento de lançamento. Tenho certeza de que o comando costeiro ou o equivalente americano comentariam sobre isso. Os alemães realmente levaram isso relativamente a sério e desenvolveram várias unidades protótipo, embora nunca tenham conseguido realizar um teste completo de disparo antes que a instalação de Pinamunda fosse invadida e a guerra terminasse. Agora vamos passar para os torpedos tripulados. O negócio é que, no contexto da Segunda Guerra Mundial, torpedo tripulado pode se referir a várias coisas diferentes. Você tem o Mayal e os Chariots dos italianos e britânicos, respectivamente, que parecem torpedos com pequenos arreios em cima, mas na realidade são mais um tipo de submersível pilotado externamente que por acaso carrega uma ogiva para fins de sabotagem. Depois você tem os Kai-10, que são literalmente torpedos tripulados. Há um homem dentro, ele é o sistema de orientação, e vai com o torpedo até o fim. Esses, claro, sem surpresa, são os japoneses, e depois você tem a família alemã de torpedos pilotados. Esses foram desenvolvidos pelos chamados Kleine Kampfverbander, ou pequenas unidades de combate, que era uma unidade da Kriegsmarine fundada, quando ficou claro que as batalhas poderiam se aproximar do território da Alemanha e depois do próprio país. E isso consistia em uma família de 3 tipos em ordem sequencial de desenvolvimento, porque um veio do outro, Nesa, Marda e Hai. Agora, por razões óbvias, vou me referir a eles apenas como torpedos tripulados alemães, 1, 2 e 3, ou primeiro, segundo e terceiro desenvolvimento. Não quero ser banido pelo YouTube, pois ele pode interpretar mal o que digo. A primeira variante era, na verdade, muito simples. Você pegava 2 torpedos G7I e, de um deles, removia a ogiva e colocava em cima o que acabou sendo a bolha do nariz de um bombardeiro Dornier e colocava um piloto dentro, com ligações para as superfícies de controle. Depois você pendurava o torpedo normal, não modificado, embaixo do primeiro, e o piloto podia então se locomover por algumas horas. As versões antigas nem tinham cúpula, pois a ideia era funcionar na superfície, mas acabou que, mesmo com óculos de proteção, as ondas dificultavam muito a visão, por isso a cúpula foi adicionada rapidamente. Embora simples e até certo ponto práticos, eles acabaram enfrentando alguns problemas. O fato de seu ponto de vista estar 1 ou 2 pés acima da superfície da água significava que encontrar um alvo era, na verdade, muito difícil, porque você não conseguia enxergar muito longe. Por outro lado, a cúpula de perspex bastante brilhante tendia a refletir qualquer luz, fosse luz do sol ou da lua, e acabava ficando bem fácil de enxergar. Foi feita uma tentativa de tornar a embarcação submersível em vez de um tipo de embarcação de ataque de superfície semi-submersa, mas acabou que isso deixou tudo instável. Então teria que ser usada do jeito que estava. A segunda versão da ideia tentou resolver esses problemas alongando um pouco a unidade de transporte, o que permitiria a instalação de um conjunto equilibrado de pequenos tanques de lastro, dando à embarcação a capacidade de submergir por um curto período de tempo, um pouco menos de meia hora. Além disso, o torpedo embaixo do veículo de lançamento, embora ainda parecesse o mesmo por fora, teve grande parte de seu interior removido. Isso reduziu o alcance do dispositivo, mas o deixou mais leve e melhorou o desempenho geral. A primeira versão, que já tinha algumas unidades construídas, foi usada primeiro para tentar atacar o desembarque dos aliados em Anzio, na Itália. Isso foi um verdadeiro desastre. Nenhum acerto bem-sucedido foi registrado nos navios aliados.
A maioria das unidades se perdeu ou nem chegou a ser lançada e vários pilotos morreram por asfixia, sendo que um deles foi encontrado circulando suavemente fora da zona de desembarque dos aliados. Os aliados o capturaram e descobriram o que os alemães tinham planejado. O uso de outras unidades além das praias da Normandia teve mais sucesso nesse ponto. Eles realmente conseguiram atingir alguns alvos aliados, embora as perdas tenham sido ainda maiores do lado alemão em termos percentuais do total de unidades lançadas. A segunda versão teve menos sucesso que a primeira, apesar de ser tecnicamente mais avançada. O fato é que a visibilidade extremamente limitada, proporcionada pela altura muito baixa acima da água, fazia com que, de forma consistente, os ataques eram percebidos devido ao reflexo da luz do sol na cúpula de acrílico. Isso significava que, mesmo ao mergulharem para escapar do inevitável fogo aliado, as escoltas aliadas altamente treinadas já lançavam várias cargas de profundidade. E assim, vários ataques na costa italiana terminaram em completo fracasso. Geração do sistema. Se o porta-aviões ficasse mais longo, moviam a cabine para o centro do navio, pois estavam aumentando muito o espaço. E trocaram o torpedo por dependendo da fonte, ou um torpedo da Sand de baixa velocidade e longo alcance, uma variante do G7E, ou um torpedo Zaukonig guiado por acústica. A ideia era que essa unidade de porta-aviões mais longa teria um pouco mais de autonomia do que as duas gerações anteriores. E, claro, os torpedos de maior alcance e com opção de guiagem também poderiam ser lançados a distâncias maiores. No entanto, parece que os testes dessa unidade não foram particularmente bem-sucedidos, e por isso ela nunca chegou a ser usada em combate, apesar de, em teoria, não ser uma arma suicida. Como você deveria lançar o torpedo e depois se afastar? Essa realmente não era uma plataforma de armas muito eficaz. No período de cerca de um ano em que as várias opções foram utilizadas, foram lançados pouco mais de 250 desses dispositivos, dos quais 150 pilotos nunca voltaram, ou simplesmente sumindo, sufocando, ou, em casos mais misericordiosos, morrendo por cargas de profundidade ou tiros aliados. Portanto, não era um plano brilhante. E isso nos leva a algo um pouco maior. Basta observar o Schwirteval, que significa literalmente baleia-espada, mas na verdade orca, a baleia assassina. Essa coisa pode ser melhor descrita como um caça do mar movido por um motor Walter. É um mini-submarino muito pequeno, como você pode perceber pelo tamanho do torpedo preso embaixo dele, tripulado por apenas 2 homens que ficam em um pequeno compartimento logo à frente dos hidroplanos. Porque cerca de 3/4 dessa coisa é apenas um enorme tanque de combustível de 10 toneladas. E então, bem na parte de trás, logo atrás da extremidade traseira do torpedo, fica o sistema de propulsão. Com um alcance previsto de algo entre 50 e 100 milhas e uma velocidade máxima operacional entre 35 e 40 nós, é compreensível que não incluíram um periscópio, pois ele seria inútil para navegar nessa velocidade submersa, exceto para defesa de portos. A ideia para essa coisa era, presumivelmente, ser rebocada por um Schnellbooter, ou talvez montada na parte de trás de um submarino, para uma área onde pudesse operar mais próximo da costa inimiga, onde então seria lançada, ligaria seus motores e sairia disparada sob o mar em altíssima velocidade. Assumindo que alguma falha catastrófica no sistema de combustível de peróxido de hidrogênio não incinerasse imediatamente todos lá dentro, ela poderia, em teoria, desviar diretamente de quase qualquer escolta e até mesmo causar problemas para algumas aeronaves mais lentas. Não porque ela pudesse ser mais rápida do que elas, mas simplesmente porque se elas iniciassem uma corrida de ataque, poderiam acabar terminando essa corrida um pouco atrás do alvo. Tendo subestimado o quão rápido esse negócio podia ir, ele supostamente poderia carregar um par de torpedos do tipo G7 montados embaixo. Embora eu ache que a única maneira dessa arma ser de alguma forma prática seria se eles estivessem carregando os torpedos teleguiados Zaukoenig, porque, francamente, com controles manuais básicos e aquele nível de visibilidade, não há como eles conseguirem mirar com precisão esse negócio em um navio inimigo, a não ser que estejam a uma distância extremamente curta. Enquanto que chegar em algum lugar nas proximidades e na direção certa, e então lançar um par de torpedos acústicos teleguiados, pode muito bem resultar em um acerto. Ao contrário de muitos dos sistemas que temos discutido, este não só passou por alguns testes, como eles foram relativamente bem-sucedidos. O único problema foi que os testes aconteceram no mês anterior ao fim da guerra, em abril de 1945, e então, após esses testes, ele foi afundado. Mas a ideia de alguns alemães nesse pequeno mini-submarino andando por aí debaixo d'água, fazendo o equivalente alemão de Daka 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 Zoom,
É muito engraçada. E então, para finalizar, vamos dar uma olhada nos U-boats com lagartas. E sim, você não está enganado. Aquilo é um mini submarino com um par de lagartas de tanque acopladas a ele. Por quê? Você pode perguntar, eles estavam indo tão bem assim? Havia um pequeno elemento de lógica nesse raciocínio. Este é o Sittelfell, ou Diabo do Mar, é um derivado do Seehund, ou Cão do Mar. Então, se você já viu um mini submarino Seehund, pode estar pensando, isso não é só um Seehund com esteiras colocadas nele? Basicamente é isso mesmo. Os alemães tinham uma série de projetos de submarinos em miniatura de vários tamanhos e escalas, e na verdade esse provavelmente foi um dos grandes pontos negativos deles. Foi o fato de que eles estavam explorando o que poderia ter sido um caminho de combate bastante útil para eles, exceto que eles acabaram criando dezenas e dezenas de projetos separados em vez de decidir investir em apenas alguns deles. Agora, o motivo exato deles terem colocado esteiras em um Seehund ainda é debatido entre os historiadores. Alguns sugeriram que era para permitir que o submarino se movesse pelo leito do oceano para posicionar cargas de demolição e afins de forma mais cuidadosa e precisa, ou para lidar com obstáculos como navios bloqueadores e coisas do tipo. Outros sugeriram que isso permitiria que o submarino entrasse e saísse da água sem depender de instalações portuárias, facilitando relativamente a manutenção. Afinal, era uma embarcação relativamente pequena e, ainda assim, outros sugeriram um uso mais tático para isso. Ela poderia, talvez, navegar até próximo de onde havia um perímetro aliado de guerra anti-submarino e então sair da água. Deslizar pelo que presumivelmente ainda era território amigo em terra, ou potencialmente tão longe atrás das linhas inimigas que você estava aliado, as tropas da retaguarda dificilmente levariam a sério a ideia de um submarino alemão manobrando entre arbustos. E então, reentrar na água em um porto protegido e, através de seus 2 torpedos, vou deixar para você decidir em qual dessas versões acredita. Mas, ainda assim, o Sittelfell era obviamente um pouco menos capaz do que o Seehund porque, bem, sua forma subaquática era razoável, mas agora ele estava carregando esse enorme par de trilhos com ele. Mas o principal motivo pelo qual decidiram não dar continuidade a tudo isso acabou sendo justamente esse. Os trilhos eram relativamente pequenos e ficavam bem juntos sob o casco, o que resultava em uma pressão sobre o solo bastante alta e tornava tudo muito instável. E a última coisa que você queria, depois de trazer seu submarino para uma rua comum, era que ele tombasse só porque havia uma leve inclinação. Mas um último projeto, que certamente não teria problemas de estabilidade em terra, embora você possa questionar a estabilidade do seu projetista, era essa coisa a manta? Isso aí é realmente algo. Pode não ser surpresa para absolutamente ninguém descobrir isso. Isso foi projetado pela mente maravilhosamente inventiva de Helmut Walter, famoso pelo motor Walter de peróxido de hidrogênio. E sim, essa coisa era movida por motores Walter de peróxido de hidrogênio, que ficavam armazenados nos 2 flutuadores laterais. Porque isso é uma embarcação de ataque submersível, tipo catamarã com rodas, ali está a pequena seção de comando. Você tem 8 tubos de torpedo, 4 à frente e 4 atrás nas asas do catamarã. Eles também podem ser configurados para lançar minas, e aí você tem esses 2 flutuadores laterais. E na parte de baixo, obviamente, um par de turbinas Walter, supostamente pesando cerca de 50 toneladas. 35 toneladas disso são os torpedos e todo o combustível que vai ser queimado para navegar em velocidades extremamente altas na superfície, projetado para chegar talvez a 50 nós, então poderia submergir e esperava-se que fizesse cerca de 30 nós debaixo d'água. E como você pode ver, ele tem uma espécie de arranjo de hidroplano entre os 2 flutuadores laterais para dar sustentação quando precisa se mover rapidamente na superfície. As rodas, nesse caso, definitivamente não servem para manobrar debaixo d'água. O que parece é que elas serviam para permitir que esse equipamento fosse armazenado como se fosse um veículo grande demais em terra. E então ele podia simplesmente descer por uma pequena rampa e partir alegremente motorizado rumo ao pôr do sol. Se isso funcionaria ou não do ponto de vista hidrodinâmico ainda é uma incógnita, porque eles nem chegaram a testar nem mesmo como modelo antes do fim da guerra, mas certamente é uma ideia interessante. E isso encerra nosso olhar sobre algumas das invenções mais estranhas e malucas da Wunderwaffe da Kriegsmarine da Segunda Guerra Mundial. Se você conseguir pensar em outras que gostaria que fossem abordadas em mais detalhes, então nos avise nos comentários abaixo, e espero vê-lo novamente em outro vídeo em breve. É isso para este vídeo, obrigado por assistir. Se você tiver um comentário ou sugestão de navio para analisarmos, nos avise nos comentários abaixo.
Comente no post fixado para dúvidas sobre o dique seco.